Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos e hoje eu estou com vocês sobre memória RAM. Só para vocês tudo que você precisa saber na hora de escolher a memória RAM certa do seu PC, né? O que você tem que olhar, né? Capacidade, latência, frequência dela, tá falando tudo para vocês, então confere aí. Então pessoal, hoje em dia, memória RAM é um componente essencial para o seu PC, né? Tanto para jogar, né? Você montar um PC para jogos, quanto um PC para trabalho, né? Seja trabalhar com design gráfico, trabalhar com arquitetura, até programação, né? Você vai necessitar de memória RAM, ela é essencial para você. E hoje em dia, pessoal, memórias de 8 GB, por exemplo, assim, já não é tão ideal, né, para jogos, para trabalhar com design gráfico, por exemplo, já não é tão ideal, né? 4 GB então pior ainda, né? É complicado. Porque para vocês terem uma ideia, geralmente, o Windows 11 no caso, estão dizendo do Windows 11, só ele já consome ali 3 GB de memória RAM, né? Isso você estando ali na área de trabalho sua ali, né? Sem não tá fazendo nada, acabou de desligar o PC ali, está ali na área de trabalho e está consumindo uns 2,5, 3 GB de RAM mais ou menos. Até mais, se você tiver ali antivírus rodando em segundo plano, outras coisas rodando em segundo plano, ela está consumindo até mais memória dependendo da situação. Então imagine a situação também, se você vai jogar, por exemplo, vai abrir sua Steam, vai abrir sua Epic Games, e ali você já está consumindo já a memória RAM também dessas plataformas, né? Já está consumindo a memória RAM do próprio Windows ali, já rodando seus programas em segundo plano. Vai ter a consumo também da memória RAM da Steam. E depois vai ter consumo da memória RAM do jogo, né? Então, 8 GB fica complicado. Depende do jogo, né? Tem uns jogos mais leves que fica tranquilo, mas os jogos atuais, mais pesados, assim, complicado. 8 GB de RAM fica bem complicado mesmo. Então não adianta você ter uma placa de vídeo boa, tem SSD, se você está usando 8 GB de memória RAM, né? Dependendo do jogo ele está faltando memória RAM, né? Vai travar, vai impedir você ter bons FPS. Então por isso que 8 GB hoje fica complicado. E até por isso, se você escolher a memória RAM nova do seu PC, né? Tem 3 aspectos que você tem que observar. Capacidade, a frequência da memória e a latência. Sobre a capacidade, igual eu falei para vocês, né? 8 GB hoje é complicado. Então eu recomendo hoje, tanto para jogos quanto para trabalhar com design gráfico, seria no caso 16 GB. E sempre recomendável, pessoal, 2 modos de memórias. No caso, se eu trabalhar com 16 GB, né, então 2 modos de 8 GB para fazer Dual Channel, porque o Dual Channel ele melhora a performance, né? Por exemplo, se você for pegar um módulo de 16 GB apenas e comparar com um PC que tem 2 módulos de 8 GB, que também dá 16 GB, o desempenho do seu PC pode ser um pouco inferior, né, para quem tem apenas um módulo de 16 GB. Então, mesmo que você tenha a mesma quantidade de memória, a mesma capacidade, 16 GB, quando está trabalhando de single channel, você tem uma queda um pouco de performance, principalmente em processadores AMD, né, que trabalham muito mal com single channel. Os da Intel nem tanto, mas você tem uma perda de desempenho comparado assim, né, em single channel com dual channel. E o segundo aspecto a ser observado na hora de comprar uma memória nova no seu PC vai ser a frequência da memória. Nesse caso, a frequência, quanto maior, melhor, né? Então, quanto maior a frequência da sua memória RAM, você vai ter melhor desempenho. Só que, no entanto, pessoal, você tem que observar algumas coisas. A compatibilidade do processador em aguentar memórias de frequência alta e também a capacidade da placa-mãe também de suportar, né, frequências altas. No caso, falando das memórias DDR4, o padrão, as placas-mães que suportam memórias DDR4, né, tanto para a plataforma da Intel quanto da AMD, o padrão ali vem reconhecendo ali logo de cara, né, 2.400 MHz, 2.666 MHz, até no máximo 2.933 MHz. Aí para reconhecer acima disso, caso a sua memória tiver uma capacidade de frequência maior que isso, você precisa ativar o XMP, né? Ou então tentar até o overclock, no caso, poder reconhecer uma frequência mais alta. Só que além disso, tem que observar também o processador, que eu falei para vocês. Por exemplo, os processadores da Intel, no caso o i3 e o i5, das plataformas que suportam o DDR4. Geralmente, os i3 e i5, que trabalham com DDR4, né? Eles reconhecem memórias ali de até 2.066 MHz, 2.933 MHz no máximo, assim, né? Reconhece só isso, mesmo se ativando às vezes o XMP não funciona direito, depende de algumas situações. Então, nos casos dos processadores da Intel, né, às vezes nem sempre frequência muito alta vai dar certo, né? Às vezes não vai conseguir trabalhar com frequência muito alta a memória e vai ficar ali nos 2.400, 2.066, 2.933 no máximo. Até dá para fazer o processador trabalhar com a memória com frequência mais alta, né? Mas é complicado no caso desses dois processadores. Já no caso do i7 e do i9 não, eles são mais flexíveis, é isso, né? Então consegue trabalhar melhor com memórias de frequências mais altas. Aí você pode estar ativando o XMP, ou até mesmo fazendo overclock, né? Que vai conseguir funcionar. Já no caso dos processadores da AMD, eles são mais flexíveis, é isso, né? Tanto os Ryzen 3, Ryzen 5, 7 ou 9, assim, você pode botar memórias ali de 3.200 MHz, 3.400 MHz, aí é só ativando o XMP, eu estou fazendo um overclock e você vai conseguir trabalhar com o processador com memórias nessa frequência. Então, resumindo o caso das frequências, pessoal, quanto maior, melhor, só que você tem que observar se o seu processador e se a sua placa-mãe aguenta, né, memórias muito altas, frequências muito altas. E o conceito para quem tem processadores
Intel Core i3, Core i5, nesse caso não recomendo memórias de frequências muito altas, né? Então opte por memórias no máximo 3.200 MHz, porque às vezes pode ser que nem funcione isso, né? Vai ficar reconhecendo ali só 2066, 2933 MHz, não vai fugir muito disso. Fora isso, processadores da AMD, você pode ter memórias mais altas, né, que vai reconhecer, mas no caso dos Ryzen 3 são mais básicos, você recomenda também ter no máximo 3.200 MHz, mais que isso também é complicado. Já os Ryzen 5, os Ryzen 7, 9, eles são mais flexíveis, suportam memórias de maior frequência. E no caso da Intel, né, o i7 e o i9 também suportam. Já o terceiro aspecto a ser considerado, pessoal, vai ser a latência da memória. Em geral, quanto menor a latência, melhor o desempenho. No caso das memórias DDR4, latências mais baixas, como o CL16, por exemplo, ou menos, são consideradas ideais, né? Só que, no entanto, em termos de jogos, por exemplo, qualquer ganho de desempenho relacionado à latência é mínimo. Geralmente, estão de 1, 2 a 3 FPS, assim, geralmente, né? Portanto, a latência não é tão crucial, né, quanto a capacidade e quanto a frequência da memória. Se você pegar uma memória com latência baixa, é bom. Se não der, não tem problema, né? Que o termo de desempenho, sim, vai ser mínimo, né? Você tem um ganho mínimo de desempenho. O foco vai ser na capacidade da memória RAM e na frequência alta dela. Então é isso aí, pessoal. Eu estou aqui editando parte do vídeo ainda, mas se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários que eu responderei assim que possível. Se gostar, pessoal, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Falou!